Amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de fé ao seu coração, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Abra o seu coração, vamos meditar junto e deixar o Senhor Deus cuidar de nós, em nome de Jesus. Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Estamos aqui para compartilhar uma mensagem que tem como título Cheios do Conhecimento da Vontade de Deus. Porque é importante colocarmos em nossa oração esse tipo de pedido, de clamor a Deus, porque é importante buscarmos em Deus sermos cheios do conhecimento da vontade dele. Nós queremos compartilhar com você pela palavra 3 motivos pelos quais devemos buscar sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Amém? Mas para começarmos a mensagem a título de introdução, nós vamos ali para Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Minha esposa vai ler e nós vamos meditar junto. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele ao ouvir falar acerca ali do povo de Colossos, a igreja dos colossenses, ele declarou que ele não cessava de orar, de interceder por aquele povo. Com qual objetivo, qual tipo de oração que ele fazia? Ele orava para que Deus enchesse aquele povo do conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. Amém, meus irmãos? Então, se o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão acerca dessa necessidade na vida do povo de Colossos, nós podemos entender aqui que há essa necessidade para cada um de nós também. Toda pessoa que abraça a fé no Senhor Jesus, ela deve buscar ser cheia do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, nós vamos andar por essa vontade ou não, se nós quisermos. Nós não vamos viver enganado, nós não vamos viver no engano, não. Nós vamos conhecer o caminho, nós vamos entender a direção certa e a direção errada. E aí poderemos fazer a nossa escolha. Obviamente que muitas das vezes nós estamos buscando a Deus, estamos entendendo ao Senhor, mas de uma maneira um pouco limitada. E Deus quer despertar em nós esse tipo de oração, que venhamos buscar nele ser cheio do conhecimento da vontade dele para a nossa vida. Paulo disse: eu oro para que esse povo, para que o povo de Colossos seja cheio do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, que eles venham estar entendendo com cada vez mais clareza qual é a vontade de Deus para a vida deles, qual é a vontade de Deus para cada área, cada setor da vida deles. Mesma coisa para nós. Se nós soubermos com clareza qual é a vontade de Deus para cada área da nossa vida, nós poderemos viver muito bem. Só não viveremos melhor se não quisermos, se optarmos por não obedecer à vontade de Deus. Mas se nós obedecermos, se nós escolhermos viver a vontade de Deus, nós viveremos muito bem. Amém? Porque o conhecimento, ele é luz. Tanto o conhecimento natural como o espiritual, ele é simbolizado pela luz. Quando vem o conhecimento, vem a luz, vem o esclarecimento para a nossa vida. E quando que essa luz vem? Quando nós buscamos em Deus
em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos ali para 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. Nós vamos ver aqui o primeiro motivo, dentro da mensagem de hoje, pelo qual é importante nós buscarmos sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. Amém? Primeiro motivo pelo qual é importante nós sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Nós prestamos atenção aqui nessa palavra, que o texto ele vai se referir a dois tipos de Deus. O primeiro Deus é o Deus com um D minúsculo, que é representando ali Satanás, o Deus deste século, ou seja, o demônio, Satanás, a potestade do inferno, que engana as pessoas, que leva as pessoas a viver no pecado. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o que? A luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, Deus com D maiúsculo, Deus criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Mas o que nós aprendemos aqui? Que existe algo que cativa as pessoas nesse mundo. Existe algo que engana as pessoas, que prende muitas pessoas. E o que é? A cegueira espiritual. Quem é o causador da cegueira espiritual? O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. É o próprio espírito do mal que coloca a cegueira espiritual na vida de uma pessoa, que faz uma pessoa viver uma fé errada, viver uma fé enganosa, colocar a fé ali numa imagem, colocar a fé num guia, num Exu, num demônio, num espírito mal. É questão da pessoa não enxergar o que está por detrás daquilo. Por exemplo, quando uma pessoa usa da inteligência, ela vai conseguir discernir, mas quando a pessoa está na cegueira espiritual, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue usar dessa inteligência. Por exemplo, a título de exemplo, adianta colocar fé em algo que é construído pela própria mão do homem? A Bíblia Sagrada diz que o próprio homem vai ao mato, corta um pedaço de madeira, esculpe, faz dele uma imagem e se prostra para aquela imagem e adora aquela imagem, reverencia aquela imagem e a tem como seu Deus. Mas também da mesma madeira, o mesmo material, esse mesmo homem pega e faz lenha para colocar no fogo e se aquecer. Eu pergunto, qual é a diferença da madeira que formou a imagem para a madeira que foi colocada no fogo? Nenhuma diferença. Agora, a diferença está no coração do homem. Ele escolhe adorar aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de tijolo esculpido, aquela imagem desenhada. Quer dizer, isso é o resultado da cegueira espiritual que o próprio mal ele coloca na vida da pessoa. Mas quando uma pessoa se desperta e diz, não, eu quero ser cheio do conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero viver na cegueira espiritual, não quero viver no engano. Quando uma pessoa se desperta nesse sentido, para não querer viver uma fé enganosa, ela é sincera, ela diz, Deus, eu não quero ser enganado. Eu não quero me enganar na minha fé, eu quero conhecer a tua verdade. Quando a pessoa se desperta com esse tipo de oração, o próprio Espírito de Deus, ele vai fazer a cegueira espiritual cair por terra. Ele vai libertar a pessoa trazendo
a palavra da verdade ao coração dela, na mente dela, e fazendo ela entender com clareza o que é que está por detrás de uma imagem. A Bíblia Sagrada diz que Deus abomina a idolatria, Deus abomina as imagens, Deus abomina a adoração a ídolos e a imagens. Então a pessoa, ao conhecer a verdade, ao buscar ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, o próprio Deus vai trazendo a palavra no coração, vai fazendo ela entender e ela, vamos dizer assim, abrir mão, ela arrancar da vida dela todo tipo de idolatria, em nome de Jesus. A mesma coisa referente à adoração, ao culto a entidades do mal, a orixás, a exus, a caboclos, a guias, todo tipo de casta demoníaca. A pessoa que está na cegueira espiritual, ela não enxerga que por detrás disso há um demônio, são espíritos maus. Mas quando a pessoa busca, ela pede, Deus me encha do conhecimento da tua vontade, Deus vai trabalhar de maneira a fazer a pessoa entender, discernir no mundo espiritual. Por exemplo, como pode estar Deus em um tipo de fé, de religião, de trabalho, em que se pratica o bem para uns, entre aspas, e o mal para outros, em que se abençoa um, prejudicando outros. Por exemplo, na Umbanda, na macumbaria, o que é buscado? Muitas das vezes uma pessoa vai lá buscar para desmanchar um casamento, para poder casar com aquela pessoa. Eu pergunto a ti, é inteligente crer num tipo de coisa dessa? É inteligente crer que Deus, o Criador de todas as coisas, está num tipo de trabalho desse? Não é inteligente. Não é inteligente. Mas a pessoa que está na cegueira espiritual, ela não consegue discernir que por detrás daquele tipo de trabalho, aquele tipo de religião, aquele tipo de fé, existem demônios, espíritos de engano, querendo afastá-las do verdadeiro Salvador, que é o Senhor Jesus, querendo levar as pessoas a viver no engano para depois perder a salvação eterna. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós pedimos, Deus, eu não quero ser enganado, eu quero ser cheio do conhecimento da tua vontade. Quando nós fazemos essa oração, o Espírito de Deus, ele se encarrega de abrir os nossos olhos, de nos fazer enxergar o que está por detrás de cada coisa, de cada religião, de cada tipo de fé. Ele nos faz enxergar o único caminho, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus. O único que ressuscitou foi Jesus. O único que subiu na cruz por nós foi Jesus. O único que nos doou a vida foi Jesus, foi o Deus Todo-Poderoso. E o único que pode nos resgatar e nos dar vida eterna é o Senhor Jesus. Não há outro nome em qual há salvação. E quando nós oramos pedindo ao Criador que nos encha do conhecimento da vontade dele para a nossa vida, o Espírito dele vai nos fazer entender qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. O caminho que devemos seguir, a verdade que devemos crer e a vida que devemos viver. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, o primeiro motivo pelo qual devemos buscar ser cheio do conhecimento da vontade de Deus é para não vivermos cativos na cegueira espiritual que o mal ele impõe na vida de muitas pessoas. Amém? Graças a Deus. Segundo motivo pelo qual devemos buscar ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios capítulo 5, ali no versículo 17, vai falar assim a palavra do nosso Deus. Segundo motivo, irmãos, ele diz respeito a toda a nossa vida. Diz assim no versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Então o texto está dizendo assim, ó, pelo que não vos sejais insensatos. Não fixem usar inteligência. Não vivam de maneira vã, de maneira insensata, de maneira a não aproveitar as suas vidas.
mas buscar entender qual é a vontade de quem? Do Senhor. O propósito do Senhor, o chamado do Senhor, a missão, a carreira que Deus tem para a nossa vida. Por que é importante buscarmos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus? Por quê? Porque nós vamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Como o apóstolo Paulo, ele disse no final da sua vida aqui nessa terra, ele disse: eu acabei a carreira, né? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está preparada para mim, ou seja, a recompensa no reino do meu Senhor, no reino eterno do meu Deus, ela está preparada me esperando. Quer dizer, ele acabou a carreira, ele tinha um propósito dado por Deus para a vida dele, e ele cumpriu esse propósito, ele viveu por esse propósito, a vida dele tinha sentido, a vida dele tinha um propósito, tinha um alvo, tinha um objetivo, ele vivia por um propósito, e isso fazia ele se motivar a cada dia a seguir em frente. Uma pessoa sem propósito na vida, sem sonho, sem projeto, é uma pessoa sem motivação para viver, é uma pessoa sujeita a entrar em depressão, sujeita a dar cabo da própria vida, sujeita a pensar: eu não tenho valor, eu não tenho préstimo algum, eu não tenho motivo de viver. Então é isso que Deus não quer que aconteça na nossa vida, que o nosso coração fique vazio. Já diz um ditado: mente vazia é oficina de Satanás. Então Deus quer que você encha a sua mente com o plano dele para a sua vida, o projeto dele para a sua vida. Que você encha o teu coração desse desejo fervoroso de viver o propósito de Deus para a sua vida, para que não haja espaço para o mal, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, devemos buscar ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para que vivamos uma vida com propósito. Para que vivamos uma vida cumprindo o propósito, a missão, o chamado, a carreira de Deus para cada um de nós no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Uma vida cheia do conhecimento da vontade de Deus é uma vida bem vivida, bem aproveitada, é uma vida vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Ficou meio que até um trocadilho de palavras, mas é isso mesmo. É uma vida vivendo o propósito de Deus para nós. Graças a Deus, é muito importante a gente ter um propósito na vida, para que vivamos com sentido, para que vivamos intensamente algo, para que não vivamos ali vagando em vão, sem direção, sem rumo, perdido. É ou não é? Sem um sentido, não. Quando buscamos ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, nós entendemos o propósito dele e nós passamos a viver por esse propósito e a nossa vida faz sentido em tudo, em nome de Jesus. E último motivo pelo qual devemos buscar ser cheios do conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, ó: Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém. O texto começa dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Como a alva, assim será a sua saída. A alva é aquela luzinha que vai chegando de madrugada, como um sinal que um novo dia está chegando. Então, a alva é aquele amanhecer, ali bem cedinho. Como a alva, assim será a sua saída. Vai vindo o dia, vai vindo, até ser o dia perfeito. Assim é a vinda de Deus na nossa vida. A gente vai entendendo a palavra, vai entendendo, nós vamos buscando, nós vamos entendendo cada vez mais a voz de Deus, aquilo que Deus está falando conosco. A gente vai aprendendo a se relacionar com Deus, a falar com Ele, a ouvir Ele e assim caminhar com Deus no nome de Jesus. Mas o texto no comecinho diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Irmãos, quando nós buscamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, isso nos leva a uma fé ativa, a uma fé que não se acomoda, que não fica estagnada, que não fica ali acomodada, parada, né? Barrada no caminho. Não, é uma fé que nos impulsiona a crescer espiritualmente. É uma fé que nos impulsiona a conhecer a Deus cada vez mais. É uma fé que nos leva a transbordar de Deus cada vez mais. Nós sempre temos ali uma nova palavra no coração, um novo conselho de Deus para nós passar para alguém e assim por diante. A pessoa está sempre fluindo, é uma fonte inesgotável de inspiração de Deus. A vida da pessoa que está sempre buscando ser cheia do conhecimento da vontade de Deus. Mas aquela pessoa que não busca, que não tem esse clamor dentro de si, ela é uma pessoa acomodada. Ela conhece um pouquinho de Deus e pensa que já sabe tudo, ou que pensa que aquilo já está bom, e ela se acomoda. Ela para na vida espiritual, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não faz discípulo, ela não ganha almas, ela não evangeliza, ela não faz diferença na vida de ninguém. Ela não faz diferença no reino de Deus, ela não faz diferença. Ela é aquele sal sem sabor, aquele sal insípido. Jesus falou que o sal, se tornar insípido, se vier a tornar-se insípido, não presta, não serve mais para nada, a não ser lançado fora. Mas Deus quer, meus irmãos, que a gente venha viver uma vida de contínua busca por conhecer mais da vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Se assim fizermos, nós vamos viver uma fé ativa, uma fé contínua, vamos estar sempre crescendo com Deus, crescendo na nossa comunhão com Deus e mais de Deus transmitindo, mais de Deus jorrando, mais de Deus refletindo ao mundo de trevas, mais da luz de Deus levando ao mundo de trevas e assim mais da salvação gerando sobre a vida de tantas e tantas pessoas que necessitam dessa salvação. Amém, meus irmãos? Então, fica com essa reflexão no seu coração. Busque ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Assim você não vai viver escravo da cegueira espiritual, você não vai viver uma vida sem propósito, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida e também você não vai viver uma fé acomodada, pelo contrário, você vai viver uma fé ativa e contínua que te impulsiona a crescer com Deus e a viver cada vez mais ali na presença de Deus e ter cada vez mais o melhor de Deus. É como eu tinha mencionado ali numa reunião anterior acerca dessa mensagem. Quando vivemos uma fé ativa, nós estamos dando condições de mais de Deus vir sobre a nossa vida e mais das bênçãos de Deus nos alcançar, do melhor de Deus vir sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fico com essa mensagem, coloque no teu coração, eu preciso clamar, eu preciso buscar mais do conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Você não vai ser escravo da cegueira espiritual, não vai viver uma vida sem propósito e não vai viver uma fé acomodada em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra, reflita sobre isso, ore sobre isso e assim haja a sua fé e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.